Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em estar aqui no meu canal. Sou escrevente do TJ São Paulo e agora mais uma aula agora da Resolução 349 de 2010 para o cargo de agente de trânsito, concurso DETRAN do Estado de São Paulo 2019. Não deixe de privilegiar esse trabalho, além de estudar para esse concurso, comprando essa apostila de questões inéditas por apenas R$ 19,90. Primeiro link na descrição desse vídeo. Essa apostila contém questões do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções comuns aos dois cargos do concurso do DETRAN de São Paulo. Mais informações, primeiro link na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e privilegie. Então, essa resolução aqui fala dos critérios para o transporte eventual de cargas e de bicicletas nos veículos. Basicamente é isso. O artigo 1º, então, ele estabelece, então, critérios para o transporte eventual de cargas e de bicicletas nos veículos classificados na espécie automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário. Então, a gente vai ver algumas regras e critérios nesse sentido. Artigo 2º. O transporte de cargas e de bicicletas deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo. Então, o veículo que poderá transportar a carga ou bicicleta, ele tem um limite máximo de peso que ele pode transportar. Então, precisa respeitar isso, logicamente. Parágrafo 1º. A credencial confeccionada no modelo proposto por esta resolução terá validade em todo o território nacional. Artigo 3º. A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que... Então, aqui vai estabelecer alguns critérios de como será o transporte da carga ou bicicleta. Vamos ver. Inciso 1º. Não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas. E, em especial, não se arraste pela via nem caia sobre esta. Então, não pode nem colocar em perigo as pessoas, nem causar dano à propriedade pública ou privada, e também não pode ir se arrastando pela rua, né? E nem cair na rua também. Inciso 2º, não atrapalhe a visibilidade à frente do condutor, nem comprometa a estabilidade ou condução do veículo. Inciso 3, não provoque ruído nem poeira. Então, alguma carga aí que provoque muito barulho ou poeira também não pode ser transportada. Inciso 4, não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção, e os dispositivos refletores, ressalvada, entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada, categoria S3. Então, existe uma ressalva nesse caso. Inciso 5, não exceda a largura máxima do veículo. Então, o transporte de carga ou bicicleta precisa ser de modo que não exceda a largura máxima do veículo. Inciso 6, não pode ultrapassar as dimensões autorizadas para veículos estabelecidos na resolução do CONTRAN, que está lá na resolução 210, certo? Que estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitam por via terrestre e dá outras providências também. Inciso 7, todos os acessórios, importantíssimo, todos os acessórios, tais como cabos, correntes, lonas, grades ou redes que sirvam para acondicionar, proteger e fixar a carga deverão estar devidamente ancorados e atender os requisitos desta resolução. E, último inciso 8, não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente. Então, não pode ter nenhum sobressalto à frente do veículo. Artigo 4º. Nos casos em que o transporte eventual de carga ou de bicicleta resultar no encobrimento total ou parcial, quer seja da sinalização traseira do veículo, quer seja de sua placa traseira, será obrigatório o quê? O uso de régua de sinalização e, respectivamente, de segunda placa traseira de identificação fixada àquela régua ou a estrutura do veículo, conforme figura constante no anexo desta resolução. Você pode consultar o anexo, então, para ver o que é que ele está explicando aí exatamente. Parágrafo 1º, régua de sinalização então aqui ele vai dar a definição do que é. É o acessório com características físicas e de forma semelhante a um para-choque traseiro, devendo ter no mínimo 1 metro de largura, isso aqui você precisa anotar, e no máximo a largura do veículo. Então, no mínimo 1 metro e o máximo é a largura do próprio veículo. Excluídos, não contando nessa largura, os retrovisores, e possuir sistema de sinalização paralelo
energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo em que for instalado. Parágrafo 2º. A régua de sinalização deverá ter sua superfície coberta com faixas refletivas oblíquas, com a inclinação de 45 graus em relação ao plano horizontal e 50 mais ou menos 5 mm de largura nas cores branca e vermelha refletiva, idênticas às dispostas nos para-choques traseiros dos veículos de carga. Então, você já deve ter visto os veículos de carga com esse tipo de equipamento, enfim, essa placa, essa régua de sinalização é vermelho e branco, que reflete. Então, é exatamente isso aí que ele está tentando explicar. Parágrafo 3º. A fixação da régua de sinalização deve ser feita no veículo de forma apropriada e segura, por meio de braçadeiras, engates, encaixes ou parafusos, podendo ainda ser utilizada a estrutura de transporte de carga ou seu suporte. Parágrafo 4º. A segunda placa de identificação será lacrada no centro da régua de sinalização ou na parte estrutural do veículo em que estiver instalada, para-choque ou carroceria, devendo ser aposta em local visível na parte direita da traseira. Parágrafo 5º. Fica dispensado da utilização de régua de sinalização o veículo que possuir extensor de caçamba, no qual deve ser lacrada a segunda placa traseira. Parágrafo 6º. Extensor de caçamba, ele dá mais uma vez a definição aqui. É o acessório que permite a circulação do veículo com a tampa do compartimento de carga aberta, de forma a impedir a queda da carga na via sem comprometer a sinalização traseira. Artigo 5º. Permite-se o transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou presas a suportes apropriados, devidamente afixados na parte superior externa da carroceria. Parágrafo 1º. O fabricante do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de fixação da carga na parte superior externa da carroceria e sua fixação deve respeitar as condições e restrições estabelecidas pelo fabricante do veículo. Parágrafo 2º. As cargas já considerada a altura do bagageiro ou do suporte deverá ter altura máxima de 50 centímetros, anota isso, claro, e suas dimensões não devem ultrapassar o comprimento da carroçaria e a largura da parte superior da carroçaria. Artigo 6º. Nos veículos de que trata essa resolução será admitido o transporte eventual de carga indivisível, respeitados os seguintes preceitos. Inciso 1. As cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para trás deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha. Inciso 2º. O balanço traseiro não deve exceder 60% do valor da distância entre os dois eixos do veículo. Artigo 7º. Será admitida a circulação do veículo com compartimento de carga aberto apenas durante o transporte de carga indivisível que ultrapasse o comprimento da caçamba ou do compartimento de carga. Artigo 8º. A bicicleta ela pode ser transportada na parte posterior externa ou sobre o teto, desde que fixada em dispositivo apropriado, móvel ou fixo, aplicado diretamente ao veículo ou acoplado ao gancho de reboque. Parágrafo 1º. O transporte de bicicletas na caçamba de caminhonetes deverá respeitar o disposto no capítulo 2º desta resolução. Então, é uma cópia, certo, das cargas. Parágrafo 2º. Na hipótese da bicicleta ser transportada sobre o teto, não se aplica a altura especificada que a gente viu lá no parágrafo 2º do artigo 5º. Então, vamos só voltar rapidinho. Parágrafo 2º do artigo 5º é esse aqui em cima. As cargas, já considerada a altura do bagageiro, deverá ter altura máxima de 50 centímetros, certo? Então, parágrafo 2º aqui, na hipótese da bicicleta ser transportada sobre o teto, não se aplica a altura especificada que a gente viu lá. Artigo 9º. O dispositivo para transporte de bicicletas para aplicação na parte externa dos veículos deverá ser fornecido com instruções precisas sobre inciso 1, forma de instalação permanente ou temporária do dispositivo no veículo, inciso 2, modo de fixação da bicicleta ao dispositivo de transporte, inciso 3, quantidade máxima de bicicletas transportadas com segurança, e inciso 4, cuidados de segurança durante o transporte de forma a preservar a segurança do trânsito do veículo, dos passageiros e de terceiros.
Artigo 10, para efeito dessa resolução, a bicicleta é considerada como carga indivisível. Então, isso aqui pode ser uma pergunta de provas. Então, a bicicleta é uma carga indivisível. E artigo 11, o não atendimento ao disposto aqui nessa resolução acarretará na aplicação das penalidades que estão previstas lá no CTB, nesses artigos aqui, 230 e 248, certo? Conforme a infração a ser apurada. O próximo artigo é aquele que estabelece que quando que vai entrar em vigor, certo? Essa resolução não é importante, então finalizamos aqui mais uma aula desta resolução. Não deixe de acompanhar o canal, que eu vou postar questões inéditas sobre essa e outras resoluções que caem só para o cargo de agente de trânsito para esse concurso. Até antes da prova eu posto, tá certo? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.